Nos anais sombrios da história, poucos nomes evocam tanto mistério e controvérsia quanto o de Elizabeth Bathory, uma mulher de poder e prestígio, cujo legado se tornou sinônimo de lendas arrepiantes. Mas por trás dos mitos, quem foi realmente a mulher que ficaria conhecida como a Condessa Sangrenta? Vamos desvendar a história real, separando os fatos da ficção. No final do século XVI, a Europa era um continente de contrastes. Enquanto o Renascimento florescia, a nobreza húngara vivia em um mundo de poder absoluto, castelos imponentes e alianças políticas complexas. Foi nesse cenário que nasceu Elizabeth Bathory, em 1560, em uma das famílias mais ricas e influentes do Reino da Hungria. Ela era sobrinha do rei da Polônia e prima do príncipe da Transilvânia. Desde cedo, recebeu uma educação primorosa, falando diversos idiomas e demonstrando uma inteligência afiada. Casou-se com o conde Ferenc Nadasdy, um herói de guerra conhecido como o Cavaleiro Negro da Hungria, e tornou-se a senhora do castelo de Rastis, uma fortaleza imponente e isolada nos Cárpatos. Enquanto seu marido estava frequentemente ausente em batalhas contra o Império Otomano, Elizabeth administrava as vastas propriedades da família com mão de ferro. Ela era uma figura poderosa, respeitada e, ao mesmo tempo, temida. Sua riqueza e autonomia eram incomuns para uma mulher da época, o que já a colocava em uma posição de destaque e vulnerabilidade. O castelo, situado no alto de uma colina, dominava a paisagem e as vidas das aldeias ao redor, tornando-se o centro de um poder quase feudal, distante dos olhos do rei. Com o passar dos anos, e especialmente após a morte de seu marido em 1604, começaram a surgir sussurros, histórias sombrias, inicialmente contadas em voz baixa pelos servos e camponeses das vilas próximas. Jovens que iam trabalhar no castelo simplesmente não retornavam. O medo começou a se espalhar como uma névoa fria pelas aldeias. Famílias relutavam em enviar suas filhas para servir a condessa e o castelo de Rastice, antes um símbolo de poder, transformou-se em uma fonte de terror silencioso. Os rumores não falavam abertamente, mas insinuavam um destino terrível para aqueles que cruzavam seus portões. A ausência de explicações e o crescente número de desaparecimentos criaram um clima de pânico coletivo, onde a realidade se misturava com a superstição. A figura de Elizabeth Bathory começou a ser associada a algo sinistro e inexplicável, uma força sombria que pairava sobre a região. Se você gosta de desvendar os mistérios sombrios da história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nossas próximas investigações sobre figuras e eventos que marcaram o passado. A situação tornou-se insustentável. As histórias, antes confinadas aos vilarejos, chegaram aos ouvidos de autoridades e clérigos. Um pastor luterano, preocupado com o desaparecimento de meninas de sua congregação, começou a denunciar a situação. A pressão popular e as queixas formais finalmente alcançaram as altas esferas do poder. O rei Machas II da Hungria, que devia uma enorme quantia em dinheiro à família Bathory, viu na situação uma oportunidade política e ordenou uma investigação oficial. Ele encarregou Giuai Hai-Turzó, o palatino da Hungria, uma espécie de primeiro-ministro, de liderar o inquérito. Turzó era uma figura poderosa e, curiosamente, primo de Elizabeth, o que adicionava uma camada de complexidade e drama familiar ao caso. Em dezembro de 1610, Giuai Hai-Turzó e seus homens chegaram ao castelo de Rastice de surpresa. Os relatos oficiais da investigação, baseados em mais de 300 testemunhos de servos
aldeões e até membros da pequena nobreza pintaram um quadro alarmante. As testemunhas descreveram um padrão de crueldade e desaparecimentos que se estendia por anos. Falavam de um ambiente de medo constante dentro dos muros do castelo. Os depoimentos foram compilados e formaram a base da acusação contra a condessa e 4 de seus supostos cúmplices, que eram seus servos mais próximos. A investigação foi rápida e decisiva, reunindo evidências que seriam usadas para selar o destino de uma das mulheres mais poderosas do reino. O julgamento que se seguiu foi peculiar. Os 4 servos de Elizabeth foram submetidos a um processo formal e, com base nas confissões e nos testemunhos, foram considerados culpados e receberam sentenças severas. No entanto, a própria Elizabeth Bathory, devido ao seu status de nobreza, nunca foi levada a um tribunal público. Julgar e executar uma aristocrata de seu calibre poderia desestabilizar a já frágil política da região e manchar o nome de uma família influente. A solução encontrada por Thurzó e pelo rei foi uma forma de punição incomum e, de certa forma, ainda mais assustadora. Em vez de uma execução pública, Elizabeth Bathory foi condenada a uma prisão perpétua dentro de seu próprio castelo. A sentença foi simbólica e brutal. Ela foi emparedada em um conjunto de aposentos. As janelas e portas foram seladas com tijolos, deixando apenas uma pequena abertura para a passagem de comida e água. Ela viveria o resto de seus dias em completo isolamento, aprisionada pelos mesmos muros que antes simbolizavam seu poder. A condessa viveu nessas condições por quase 4 anos, até ser encontrada sem vida em agosto de 1614. Seu castelo tornou-se seu túmulo. O legado de Elizabeth Bathory é complexo e multifacetado. Após sua morte, a história foi gradualmente se transformando em lenda. As narrativas populares, famintas por contos macabros, exageraram e distorceram os fatos. Foi apenas mais de um século depois que a ideia de que ela se banhava no sangue de jovens para manter sua juventude foi introduzida, um detalhe que não existe nos registros históricos do julgamento. Essa imagem poderosa, no entanto, capturou a imaginação popular e transformou a condessa histórica em um arquétipo do terror gótico. Sua história real, marcada por poder, política e crueldade, serviu de inspiração para inúmeros livros, filmes e, mais notavelmente, para a criação da figura do vampiro moderno, influenciando diretamente obras como Drácula, de Bram Stoker. Elizabeth Bathory permanece como um estudo fascinante sobre como a história pode se transformar em mito e como o medo pode ecoar através dos séculos, deixando uma marca indelével em nossa cultura. Obrigado por assistir. Se você se interessa por figuras históricas que desafiam nossa compreensão, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. Até a próxima.